Em Verdades Proibidas, a autora Rosângela Silva Schiavel narra o despertar emocional de Raquel, uma mulher casada e religiosa, que vê sua vida virar de cabeça para baixo após um encontro inesperado. Com sensibilidade e intensidade, o romance revela as rachaduras de um casamento silenciado, os dilemas entre fé e liberdade e os segredos que podem transformar afetos em tragédias. Vamos conversar um pouquinho com Rosângela Silva Schiavel para falar um pouco do seu livro Verdades Proibidas. Seja bem-vindo ao canal BOL, Rosângela. Muito obrigada e boa noite a todos os ouvintes da Barbacena Online. Um prazer muito grande falar com você, Ricardo, sobre essa minha obra, que é Verdades Proibidas. Me conta o seguinte, esse não é o seu primeiro livro, então daqui a pouquinho você vai me falar um pouco mais sobre as suas obras. Mas especificamente sobre este livro, né, você fala de casamentos longos que muitas vezes escondem algumas coisas que não aparecem de verdade, né? Essa é uma das verdades proibidas? Sim, é uma das verdades proibidas, e no livro aborda não tão somente a questão de um casamento, né, que às vezes a gente pensa que está ali às mil maravilhas, mas que escondem muitas verdades, assim como também outros aspectos, assim, que eu procuro levar às reflexões, tais como falsidade. A gente percebe muita questão da falsidade, as pessoas que usam uma máscara para poder convencer um grupo social, uma sociedade, às vezes a pessoa nem é aquilo que ela parece ser. Então, eu falo sobre solidão, a busca da Raquel, por exemplo, por um amor. Na verdade, o livro fala de traição, ele fala de traição, de falsidade, solidão, é, essa questão da desonestidade, porém, é tudo falado sem aquele aspecto maquiavélico, né? Nossa, é uma mulher que trai o marido. Não, é um aspecto, uma traição até inocente, porque ela vive ali um amor inesperado, e isso aí preenche a vida dela, coisa que há muito tempo já não existia. E nem por isso ela é uma pessoa que abandona a família, que despreza o marido. Não, não tem nada disso. Conforme você leu aí, na parte do resumo, ela é uma pessoa de fé, uma pessoa que mesmo tendo o caso como ela teve, ela se coloca ainda como uma pessoa que redimiu, e ela nem considera aquilo uma traição. Ao ler o livro, você vai perceber que ela nem considera isso. Estou também falando desse livro, e já vou aproveitar a oportunidade e falar do segundo volume, que este é o primeiro. No segundo volume, todas essas tramóias, desses nós que temos aí no primeiro, serão desmanchados. E vocês vão ver ali a riqueza dessa mulher, a riqueza do que ela faz, do que ela traz e do que ela conquistou na família dela. É a história, de uma forma geral, é a história sobre um ser humano, né? E aí mostra as Exatamente. contradições, mostra assim, até a parte difícil de lidar com as próprias pessoas e com as escolhas que essas pessoas vão fazendo. Sim, Pelo que eu pude perceber, né, você fez capítulos curtos, né, e sim. foi envolvendo o leitor. Me fala um pouquinho dessa técnica sua para poder se aproximar mais do leitor. Isso. Eu procuro, assim, colocar muito para o leitor aquilo que eu também gosto para mim. Eu gosto do livro assim, com capítulos curtos, e que o próximo capítulo seja aguardado pelo leitor, de forma que ele queira ler o capítulo seguinte, e também a questão das decisões, né? Eu abordo muito essa questão, porque as nossas decisões é que vão nos levar àquilo que as consequências que elas geraram, né? Tem até a fala que toda ação tem uma reação. Então, nós precisamos ser muito hábeis ao decidirmos,
ao tomarmos as nossas decisões. No primeiro capítulo do livro, inclusive, eu falo que muitas vezes as pessoas, num casamento, ou assim, é como uma árvore frutífera, que você acha que os frutos, acha que ali não está bom, você vai lá e corta alguma coisa. O que seria isso? Você começa a ficar distante. Aí acha que não está bom, vai lá e do nada você acaba cortando a árvore toda. E pensa que aí o problema solucionou, mas não solucionou, porque outros problemas virão, né? Geram, tem os filhos, tem a família, tem outras coisas. Não estou dizendo com isso que tudo vai dar errado. Existem decisões que são necessárias, mas é necessário também a gente colocar na balança, né? O que eu decido, eu vou abraçar a consequência. Eu abordo bastante essa questão no livro Verdades Proibidas. Agora, aonde a gente encontra o livro? Mostra a capa para gente, por favor. Aqui, ó, aqui está o livro, a capa, né? Uma capa bem linda. Inclusive, a própria capa, ela define aqui, ó, aqui no meio, pois, personagem Raquel, aqui desse lado o marido dela e desse lado uma pessoa com quem ela conversa no Facebook. Eu comecei a escrever esse livro na pandemia, e durante o período de pandemia as pessoas ficavam enclausuradas, né, dentro de casa, aí houve aquelas desavenças em família e tudo aquele negócio, muitas mulheres procuraram conversar com outros no Facebook, nas redes sociais, e então o livro também caminha sobre esse aspecto. Ele caminha sobre essa questão das redes sociais, ele caminha sobre a questão da o que nós podemos encontrar em nossas viagens, né, essa questão que aí abrange o mundo, questão de drogas, questão é um livro profundo, um livro que leva à profundidade. Você pode encontrar esse livro na Amazon, pode encontrar na Livrarias Loyola, pode encontrar no Mercado Livre, e aqui na minha região pode encontrar nos shoppings, pode encontrar nas livrarias. E esse livro também, lá no Amazon, ele está já com 5 estrelas. Então, sendo bem vendido e eu acho que o pessoal está gostando, porque tem me dado bastante feedback falando sobre o livro, sobre várias frases que eu coloco no livro, as pessoas colocam embaixo, falam que aquela frase mexeu com ela, que aquilo é uma coisa interessante. Olha só, sobre o livro a gente conversou, mas eu queria falar um pouquinho sobre a Rosângela, né. Você mora em Ubá, Minas Gerais, pertinho de Barbacena, pertinho de Juiz de Fora? Não, não, eu moro no Paraná, em Ah, Cornélio sim. Procópio. Eu nasci em Ubá, Ah, sim, entendi. Mas pertinho de você Barbacena, eu sou de uma família mineira, e inclusive eu tenho muitos parentes em Minas, certo? entendi. E não sei se você é antigo na região, mas lá em Minas, a minha família era conhecida como os farinheiros, eram famosos, né? Os farinheiros. E você acredita que eu fui passear com meu marido na Europa, e quando nós estávamos em Paris, lá no museu, encontramos com o pessoal de Minas, meus parentes lá. Isso Que mineiro tem tudo interessante, quanto é mas lugar. olha, interessante, falou, quem diria, né? E a gente fica tanto tempo sem se ver, e fui encontrá-los lá. Interessante. Mas a minha família é mineira e eu vim para o Paraná com 10 anos de idade, 9 para 10 anos, e meu pai veio naquele impulso, né, da força do café, está muito assim, e viemos. Aí ficamos em Uraí, aos 15 anos, aos 18 anos eu me casei, permaneci aqui, vim para Cornélio Procópio, e a minha família foi toda embora para o Mato Grosso, e eu fiquei para cá. E eu trabalhei, Entendi. né, como... Agora Uhum, pode falar. claro. Não, eu queria te perguntar sobre outros livros que você escreveu. Quais são os títulos para o pessoal poder encontrar também nas livrarias e na Amazon? Isso, eu escrevi Mulher Madalena Mariazinha,
e é um livro que fala da biografia da minha mãe, até vou pegar aqui, ó, olha este livro. O livro fala a biografia da minha mãe, uma mulher que lutadora, de muita garra, e ela teve um período em coma, ficou 4 anos em coma. Então, no livro relato o período do coma, a luta da família, toda a história daquele momento. Então, é uma história bastante comovente, essa história, certo? E eu lancei esse livro em 2011. Aí, depois que eu lancei esse livro, eu continuei fazendo as minhas escritas, mas sem lançar livros. Inclusive, depois eu me aposentei em 2020, e daí as pessoas, você não vai continuar a escrever seus livros? Aí eu comecei na pandemia a escrever As Verdades Proibidas e também retomei as minhas anotações. Vou lançar já no próximo ano também coisas que eu preciso saber, que são, eu falo sobre tudo isso, sobre esses temas, os temas que estão em Verdades Proibidas, eu falo no meu Instagram. E cada dia que eu falo sobre um assunto, que é honestidade, falsidade, decisões, compromisso, tudo isso, eu vou lançar em um livro também, cujo nome é Coisas que eu Preciso Saber. Assim como também lançarei o segundo volume de Verdades Proibidas. Vitória, muito obrigado pela entrevista, a gente poder conversar um pouquinho sobre o seu livro, né, o lançamento. As informações também já estão disponíveis. A gente vai colocar aqui na página com esses detalhes e desejo boa sorte para você, sucesso no seu livro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço a você e a todos os leitores que foram me apreciar. Muito obrigada. Canal Boa, claro, claro. Canal Boa que tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.